Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo hoje, tocando esse programa super especial, Fabiana Reis. Muito bem-vinda, Fabi. Olá, Kátia. Obrigada. Neste 8 de março, temos um programa especial, como eu já disse. Vamos conversar com duas mulheres. Uma indígena, que vem representando as mulheres do GT Guarita da Vida. Guarita pela Vida. E esteve à frente da luta por justiça para Daiane, que aconteceu agora recentemente o julgamento, né, do seu caso de um feminicídio. E também está conosco uma feminista histórica, uma jornalista, representando aqui o levante feminista contra o feminicídio no Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Télia Negrão. Muito obrigada pelo convite. Acho que o período exige bons debates, uma reflexão sobre as mulheres na nossa sociedade e o quanto ainda falta para que nós possamos viver sem violência e em igualdade. Muito obrigada. Também está conosco virtualmente, direto lá do seu território, a Regina Goités Emílio. Muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Kátia, Télia e a Fabi. Obrigada pelo espaço, Brasil de Fato, dando mais uma vez uma oportunidade para os povos originários estarem se inserindo nos sistemas, né? Eu agradeço muito em nome de todas as mulheres e meninas do nosso território Guarita por esse espaço de a gente estar representando todas nós. Regina, eu errei teu nome, né? Diz certinho aí, porque a gente não pode errar nome assim. É Goitei. Segundo tu nos disse, significa água comprida. Isso. Que lindo, né? Regina, tivemos o caso, né, do feminicídio da Daiane Griá Salles, que ocorreu em 2021. E o julgamento foi agora em fevereiro desse ano. Inclusive, o Brasil de Fato deu uma ampla cobertura, né, mandando equipe para acompanhar, junto com a Télia, né, que também nos ajudou a articular essa cobertura. E ele trouxe consigo a luta de um povo e se tornou a primeira condenação por etnofobia, que é uma condenação por questão de preconceito contra indígenas. E esse caso a gente acredita que se tornou um símbolo, né, de uma luta até então silenciada, que é essa luta das mulheres indígenas contra a violência. E a partir disso nasceu, inclusive, o GT Guarita pela Vida, né? Como é que foram, Regina, esses anos, né? E essa organização desse GT, enfim, até culminar com esse julgamento que sim, né, teve toda essa visibilidade e fez justiça porque vocês estavam organizadas, né? Bom, para nós, o caso de Daiane, na época em 2021, ele veio remeter à revolta das mulheres indígenas, né? Até então silenciadas, como tu diz, invisíveis para o sistema indígena e para o sistema não indígena também. Nós não tínhamos tido um levante dentro da nossa comunidade até então. Daiane foi sim nossa inspiração, a nossa motivação para nos organizarmos, para lutarmos por nós mesmas, para lutarmos pelas nossas meninas, pelas nossas senhoras, as nossas idosas, por nós mulheres indígenas e também pelos homens, porque a violência ela não é cultural, ela tem que deixar de ser normalizada dentro das comunidades indígenas, dentro e fora, porque os nossos corpos são templos sagrados de vida para nós indígenas, né? É de nós mulheres que provém toda a descendência dos povos indígenas, é o nosso papel
de formadora de seres. Então, os nossos corpos, que a gente chama de corpo-território, é a nossa primeira marca. Nós temos que cuidar do nosso próprio corpo e ser donas de nós. Então, Daiane foi um impulso muito grande, porque foi um crime brutal que veio a público, né? Porque nós, mulheres, não deixamos ficar esquecido dentro do nosso território e ficar invisível. Nós nos juntamos pela indignação, pela forma violenta que uma de nós foi tirada de dentro do nosso território, né? Por uma pessoa com ódio. O racismo, ele existe. O racismo não é uma questão só com as pessoas negras ou com outras pessoas de outras raças, de outras etnias. Ele existe tão cruel quanto dentro das comunidades indígenas também, né? Nós indígenas somos tratados como seres que não existem ou que têm que ser silenciados ou que têm que viver no seu próprio sistema, né? Não são respeitados nos nossos direitos, nós não somos iguais ainda para o sistema fora do território, né? Então, o caso Daiane vem impulsionando cada vez nossa luta, né? Juntamos o GT, juntamos mulheres, homens, lideranças indígenas, não indígenas, mulheres não indígenas, que é o caso da Télia também, né? Que desafiaram o sistema. Nós desafiamos o sistema. Sim, nós tivemos muito medo durante todo esse tempo, quase 4 anos, né? De luta, de incentivo, de buscar, de trazer, falar sobre violência dentro do território indígena foi um tabu. É um tabu muito grande falar sobre as violências, principalmente a violência sexual, né? Que por tanto tempo foi desconectada das informações. Ela estava inserida somente no sistema. Ela era uma estatística. As mulheres indígenas mortas dentro do território ou violentadas, violadas, ficavam só um número. Nós não queremos ser números, nós não queremos ser estatísticas, né? Porcentagens de vítimas de violência. Nós queremos que as nossas dores, que as nossas lutas, elas sejam tratadas, né? Com igualdade e com respeito a que nós merecemos. Nós precisamos de políticas públicas dentro do território, nós precisamos de políticas públicas que funcionem para nós. Então, durante 4 anos, quase 4 anos, a gente vem buscando essa visibilidade frente ao sistema. Nós não estamos querendo lutar contra os homens, nós queremos lutar do lado dos homens, que é o que nós temos feito até agora, por quase 4 anos. Daiane foi um símbolo. Ela é um símbolo de luta e de resistência, porque eu tenho certeza que ela lutou muito. O júri foi um espaço em que a gente chorou muito, a Télia estava lá, a Fabi estava lá, os nervos estavam muito aflorados, a gente veio esgotada de 3 dias, a vigília e os 2 dias de júri foram exaustivos, mas foi um momento histórico para todo mundo, que ninguém mais tocará em uma de nós sem a nossa permissão, ninguém mais violará nossos direitos, a nossa vida, sem nós lutarmos. Haverá resistência. A partir daquele momento, daquela decisão do júri, os homens passarão a olhar para as mulheres de outra forma, né? Por ser indígena, por ser menina, por ser extremamente vulnerável, por ter uma moradia inadequada, por ter um sistema que não acolhe, né? Não dá o direito de tirar a vida de ninguém, de violar os corpos, de denegrir, de dizer que a indígena não tinha tomado banho, mulheres falando sobre o corpo de outra mulher. Nós, mulheres, lutamos pelas mulheres, nós, mulheres, lutamos pelos homens. Homens lutam por mulheres. Nós, seres humanos, lutamos por nós. Então, foi um momento, um marco muito grande, e o Brasil, de fato, estava lá. Juntamente conosco, estava o Levante Feminista, Télia estava muito guerreira, ela se tornou uma de nós. Ela pode não ter o sangue indígena, mas o espírito que ela teve lá era indígena. Em algum momento se cruzaram histórias, se cruzaram caminhos que já estava predestinado a acontecer. E depois que se pisa um território, Télia, não se deixa, não se apaga a marca mais. Não mesmo. Acho que acho que o que a Regina, a forma como a Regina coloca essa questão hoje, né? Ela está partindo hoje já de um lugar de reflexão, daquele momento tão forte e intenso que nós vivemos e que foi fruto de 4 anos de preparação, né? Foi quase como ritualístico, né? Porque no dia 4 de agosto de 2021, né? Quando o corpo de Daiane foi encontrado e a mídia anunciou que
o corpo de uma menina tinha sido encontrado em condições de um crime muito cruel, né? Porque se caracterizava ali, né? Um crime sexual, um enforcamento, um corpo dilacerado, porque ele tinha sido abandonado num lugar de difícil acesso, que ninguém sabia como é que tinha chegado ali. Estava todo descarnado, não se sabia se por animais ou se alguma outra prática de um crime coletivo. Isso nos produziu uma indignação tão forte e nós iniciamos uma trajetória conjunta. Acho que isso foi o processo, né? Porque a gente, assim, de imediato pensou, bem, qual é o papel de uma campanha nacional contra o feminicídio, lesbocídio, transfeminicídio, se não abraçar causas, né? E o crime cometido contra a Daiane era um crime cometido contra uma população, né, que há mais de 500 anos vem sendo massacrada nesse país. Não podia ficar incólume, não podia ficar impune. Então, assim, nós nos organizamos num comitê, né? Primeiro era o comitê por todas as Daianes, mas a primeira consigna foi quem matou Daiane. Depois justiça para a Daiane, depois por todas as Daiane, né? Organizamos uma audiência pública nacional com deputadas, deputados, senadoras, mulheres importantes, homens importantes, né, que foram ali reforçar aquela luta que estava ali surgindo, e num período em que se organizava uma marcha de mulheres indígenas contra o marco temporal. Então, assim, parece que a luta e o crime contra a Daiane foi, assim, uma fagulha, né, de algo que não podia mais parar. Não podia. E se transformou no caso, né, que o Levante do Rio Grande do Sul e o nosso Observatório Lupa Feminista escolheu para acompanhar. Então, nós acompanhamos cada dia, cada situação, cada medida judicial que saía, né, em parceria com o advogado, com as companheiras do comitê. E eu acho que a gente foi, sim, nós fomos nos indigenando, né? Eu acho que nós fomos recuperando aquelas raízes que nós mesmas não reconhecemos nos nossos corpos, né? Porque se fôssemos honestas conosco mesmas, né? Eu tenho uma bisavó, né, indígena, e nasci na zona indígena, uma cidade com nome indígena, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. As mulheres que me cuidaram na minha primeira infância eram mulheres indígenas. Então, assim, não que eu esteja aqui me colocando, não, eu sou uma mulher indígena, porque não basta você ter nascido ou ter sido criada ou ser de sangue indígena. Você tem que ter a vivência, a cultura, né? Você está ali imersa naquilo, né? E, claro, todas as pessoas que se declararem indígena têm o direito de fazê-lo, se assim reconhecerem a sua descendência. Mas, assim, penso que o nosso movimento se modificou de olhar, né? Parou de olhar para si mesmo para poder olhar para aquela que até então era vista como a outra, para descobrir que somos nós. Então, acho que esse foi um processo extremamente rico e que mudou em profundidade o levante feminista a nível nacional. Hoje não tem uma mulher das 2.000 que compõem hoje o levante feminista contra o feminicídio em todo o Brasil, em 20 estados, que diga que não conheça esse caso. E isso propiciou uma aproximação muito grande também com a AMIGA, né, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, né? Pudemos nos aproximar e tecer laços importantes, né? E chegar a algumas vitórias, não só do ponto de vista da punição,
Nós não somos punitivistas, nós queremos justiça, mas ganhos legislativos e o reconhecimento de um novo tipo legal, ou de outro tipo... Isso é um marco, né, Télia? Esse reconhecimento, né, do etnofeminicídio. Com certeza, porque nós, até então, vínhamos nos guiando pelas diretrizes nacionais de investigar, processar e julgar os crimes violentos contra mulheres com a perspectiva de gênero. E existem, pelas diretrizes nacionais, 13 formas de qualificar os crimes contra as mulheres. E existe ali, né, o crime, a forma qualificadora de crime étnico. Mas nós nunca tínhamos conseguido que essa qualificadora viesse a júri e conseguisse se transformar num marco, né? E hoje nós temos o primeiro caso de etnofeminicídio julgado no Rio Grande do Sul, e isso é algo de uma... É um marco histórico para nós, né? E foi graças a essa luta e essa resistência, essa unidade que nós conseguimos e ao diálogo permanente com a acusação. Na manhã do julgamento, a gente se encontrou no café da manhã ainda com a acusação. E ali, a única coisa que a gente pediu, que a questão étnica fosse observada, porque nós sabemos que as outras seriam observadas, mas que a questão étnica fosse observada. Porque isso fundaria um novo marco para a gente tratar da violência contra as mulheres indígenas em nosso país. Então, acho que foi, assim, o grande ganho, né? Mesmo que, como dizem as nossas queridas, nós não traremos a Daiane de volta, porque hoje ela vive na ancestralidade. Mas nós temos um novo marco, um novo momento para tratar da violência contra meninas e mulheres indígenas. E isso foi graças a um processo de luta. Então, acho que valeu essa luta, valeu. Há uma questão que precisa ser colocada, que é a situação e o contexto social que a Daiane vivia. Nós fomos até lá, visitamos o local de nascimento dela, e há uma vulnerabilidade, né? E, de certa forma, o isolamento, mesmo tendo parentes ali perto, ela vivia isolada, numa casa simples, de madeira, com um cômodo só, tendo eletricidade, mas sem banheiro. Eu acho que a gente precisa situar também essa questão, né, Télia e Regina, da vulnerabilidade do contexto social que a Daiane se encontrava. Só pontuando a parte que a Fabi fala, a gente, sim, essa é a realidade de muitas meninas, de muitas famílias indígenas. Então, não era um caso isolado da Daiane, né? De extrema vulnerabilidade e invisibilidade social que muitas, talvez centenas de famílias indígenas sobrevivem dessa forma, com apenas, né, alguns incentivos do governo federal, como Bolsa Família, e vivendo restritamente com a venda do artesanato, que já é uma questão de violência também estrutural, que houve a crise climática no Rio Grande do Sul, que afetou todo o nosso território gaúcho, né? E também não deixou de ser um extremo dentro das comunidades indígenas, principalmente para as pessoas artesãs, para as mulheres e homens artesãos que vivem exclusivamente desse dinheirinho, né? Da venda dos artesanatos e tudo mais. Então, a Fabi e a Télia, elas se sensibilizaram com a realidade em que vivia Daiane e família, que a família dela ainda sobrevive lá, né? Sobrevive, porque são sobreviventes, né? Então, ninguém quer estar inserida num sistema onde não se é enxergado. É como se fosse que tivesse que se isolar mesmo, né? Vivendo isoladamente, sem água encanada, uma lâmpada dentro da casa e uma tomada, vocês viram, né? Vocês perceberam? Quase nada de alimentos dentro da casa. Completo abandono, mas era um lar. Mesmo com essa realidade,
ela não precisava ter sido morta, né? Mas isso justificou, em alguns momentos, pro acusado, que ela era um problema para a sociedade. Por ela ser menina indígena, extremamente vulnerável, sozinha. Tentaram justificar que ela nunca tinha andado de carro. Todo mundo ouviu, está gravado. Que ela gostava, que o fato de se ter um carro para as meninas indígenas já é diferente, porque elas são acostumadas a andar a pé ou de moto. Tentaram justificar de várias formas para terem matado Daiane, né? Para ter acontecido o assassinato de Daiane, que era para perguntaram, questionaram várias vezes se tinha provas do estupro. A gente ouviu, a gente estava lá. E para nós, quando nós somos uma comunidade muito coletiva, a dor de um é a dor de todos. Quando Daiane foi morta, que ela foi estuprada, que aconteceu toda a violência com ela, todas nós fomos de certa forma, né? E quando a Télia fala, não levaremos mais Daiane para casa porque ela vive na ancestralidade, ela adentrou para a ancestralidade com o resultado do júri. Porque quando nós aceitamos a morte da Daiane, ela descansou. Porque até então nós mantínhamos viva a memória dela, tanto é que não se fala finada e nem falecida. Nós tratamos por todo esse tempo Daiane como se ela estivesse presente. Daiane estava presente em todos os momentos da nossa luta. Justiça por Daiane, parem de nos matar, né? Aquele momento do júri, ela descansou. Ela trouxe o alívio para a mãe, que foi para casa com o resultado. E agora? O que será feito? Qual que é o papel a partir daqui? Como que nós vamos agir? Tanto é que do GT, o grupo de trabalho, surgiu as Guardiães da Terra, Guarita pela Vida. GT Guarita pela Vida passou a ser Guardiães da Terra, né? Então passa um papel, um fato maior para nós, um trabalho maior de conscientização, de esclarecimento, de informações, de formação, que já são 4 anos. Nós já temos a 4ª mobilização agora em maio. Esperamos que as companheiras não indígenas estejam presentes para ver a nossa forma de falar não às violências dentro do nosso território. Vai ser dia 21 e 22 de maio. Aí na aldeia, no território. Na comunidade, dentro do território. Aí, então haverá toda essa mobilização, né, dentro da comunidade para mulheres e profissionais de saúde que receberão a formação. Nós já informamos o secretário nacional de saúde indígena para estar presente, para estar dando apoio para nós. Então será um prazer muito grande que esse ano Meu Corpo, Meu Território, que é o tema da nossa mobilização, que ele trate sobre a saúde mental dentro dos territórios indígenas. Então, para nós, é um ganho muito grande que vocês estejam presentes, que a Brasil, de fato, esteja de novo dando esse espaço para nós. É um momento de parar para pensar estratégias de como barrar, de como substituir as violências, né? De dar possibilidades. Os nossos jovens não têm sonhos mais, porque os jovens, as crianças hoje, somos nós no futuro. Seremos nós os anciões e eles serão as nossas lideranças. Então nós precisamos pensar na formação das nossas lideranças indígenas. Que tipo de guardiões do povo caingangue nós estaremos formando, né? Então nós hoje, na atualidade, nesse momento, dia 8 de março, nós somos as pessoas que vão formar as nossas lideranças, né? Então nós precisamos que eles tenham possibilidades, que eles tenham estratégias de sobrevivência. Por mais que a gente não viva mais dentro de florestas fechadas, isoladas, nós precisamos sobreviver ao sistema estruturado dentro da nossa comunidade para ir para a selva de pedra, que é fora da comunidade indígena, né? Então nós precisamos unir forças de todos os lados, como a Télia fala dessas raízes que ela não sabia que ela tinha. O sangue, a virtude de ser indígena não está só no sangue, Télia. Uns trazem no sangue, na corrente sanguínea, na cor da pele, nos olhos, no cabelo, na língua, nos costumes, na alimentação, mas outros trazem no espírito, na ancestralidade. Em algum momento você tem o sangue indígena. Onde? Nas veias, no coração ou nas mãos?
né? Depende de nós escolher onde que nós queremos ter o sangue indígena. Quando a gente fala nenhuma gota mais derramada, tirada de nós, né? Nós precisamos resistir para existir. Se nós não resistirmos agora, daqui a pouco nós não temos mais ninguém que lute por nós. E os nossos filhos não serão mais os nossos guerreiros. Não guerreiro para caçar, pescar, mas para sobreviver. Eles precisam defender. Os alunos precisam saber que eles podem sim ser formadores de opinião para os meus netos, para os meus bisnetos, para as minhas futuras gerações. Então, nós precisamos responsabilizar o nosso povo indígena para a continuação do nosso povo. E compete a nós, mulheres, mães, dentro da comunidade indígena, levar esse desafio. Viver é um desafio. Resistir, Télia, após um acidente, é um desafio. Porque você é teimosa, porque eu sou teimosa, porque eu quero viver, porque eu quero que as meninas vivam. Porque eu quero que as velhas ensinem como é viver, o bem viver dentro da comunidade. Que hoje é um bem viver de medo, de inseguranças e incertezas. Mas que nós podemos nos unir para que não tenhamos essa realidade. Que nenhuma de nós seja tirada, que nenhuma anciã seja silenciada mais do que ela já é. Porque as nossas raízes, as nossas teias de cuidado, as redes de cuidados formadas a partir do GT, elas funcionam não do jeito que nós gostaríamos, mas elas estão aqui, nós precisamos utilizar o sistema. Nós precisamos gritar mais alto do que aquela menina gritou sozinha, porque ela era uma só. Se tivesse mais uma, elas teriam lutado juntas, né? Quizá sobrevivessem com todas as cicatrizes, com todas as violências sofridas, mas ela estava sozinha. Ela era uma vítima fácil. Mas hoje nós cuidamos muito mais, porque quem sabe faltou atenção nossa, né? Nós não víamos o problema, nós não víamos a morte, nós não suspeitamos dela. Mas ela estava ali, a violência transvestida em morte. Então, a partir daquele momento, nós não nos calaremos nunca mais. E preparem-se que as mulheres indígenas vêm aí, com toda a força ancestral, com toda a coragem, e nós somos corajosas, porque não pensem que foi fácil em 4 anos a aceitabilidade masculina das mulheres falando sobre os nossos corpos. Não foi fácil, ainda não é, mas estamos resistindo. Esperem que coisas boas ainda virão para nosso território. Não é só violência, não é só dor, não é só miserabilidade. Nós somos muito ricos de vida, de coragem, de luta, de cicatrizes. Mas cicatrizes porque lutamos. E viremos com muito mais força ainda com as gerações futuras. Eu acho que o mundo, a civilização está precisando muito da sabedoria de vocês. Como diz o nosso Krenak, né? O futuro é ancestral. Né, Regina, porque nós, civilização branca, o que nós estamos fazendo é destruir o nosso planeta, a nossa casa, a nossa mãe, né, e é essa violência que também está respingando dentro dos territórios de vocês, com essa invisibilidade toda e enfim, essa crueldade, né? Então nós precisamos muito aprender com vocês e como diz o nosso querido Krenak, o futuro é ancestral e cada vez mais nós temos que beber dessa fonte e transformar, né, a nossa sociedade. E eu acho que é muito importante que tu trouxe, Regina, sobre a questão do sonho, né? Eu acho que todos nós precisamos voltar a sonhar. Passamos muito tempo com medo e nos encolhendo perante a crueldade do mundo. E eu acho que precisamos voltar a sonhar. E dentro disso eu queria que tu nos dissesse se em algum momento do julgamento vocês deixaram de acreditar que se faria justiça. Em nenhum momento nós acreditamos que não seria feita justiça
porque nós, pelo fato de estarmos lá num júri, né, trazendo o caso da Yane, de novo, revivendo tudo, aquela história que aconteceu, todos os fatos vistos da forma que a polícia trouxe, né, das investigações, já era a justiça que a gente esperava, né, que não ficou no silenciamento o caso de uma menina indígena morta. Então, para nós já era um espaço de justiça. Nós já demarcamos naquele momento o fórum de Bicaco com a nossa história, com a nossa presença, pelo fato de podermos estar presente, ouvindo defesa e acusação e olhando para o réu, tentando entender o que levou, o que motivou, como que um ser humano consegue ser tão cruel. E quando as promotoras se manifestaram, quando a juíza se manifestava, quando os advogados falavam, quando a gente ouviu a voz do assassino, para nós foi um momento de reflexão muito grande. E para todos que assistiam também, nós estávamos lá presentes, a gente estava oriçado. Se fosse a gente agir como ser humano, como se a gente pudesse, mas a gente entendeu que aquele espaço já tinha um juiz, já tinha uma cacica, né, que estava comandando. Então nós respeitamos o espaço fora do território, porque era a nossa história que estava sendo contada lá. Então, aquele momento, em nenhum outro momento, nós pensamos que não haveria justiça. Aquele momento em que se deu abertura para 2 dias de júri, já foi a justiça esperada por nós. Então, mais anos acrescentados, os crimes que ele foi condenado, só acrescentou para nós. Mas nós nunca deixamos de acreditar. Nós choramos tudo que tinha que chorar lá, nós, as mulheres não indígenas, choramos muito lá. E a partir de sair de lá, nós respiramos de novo. Então, Télia e Regina, nesse julgamento a gente viu a importância de se ter uma intérprete indígena durante o processo. No inquérito policial ela não esteve presente, não foi garantido, no júri popular sim. Tanto é que agora a Câmara de Deputados, né, aprovou a obrigatoriedade que se tenha um intérprete em todo o sistema de justiça. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, né, essa importância e o significado que isso teve. Eu penso que a Regina poderia falar sobre essa construção, e eu posso falar um pouco da parte que me toca, que foi a construção dessa questão lá na Câmara dos Deputados. Uhum. Então, houve uma conversa anterior, várias conversas no Ministério Público de Bicaco, né, a respeito do que iria acontecer, de quais seriam as formas. Então, já houve esse pedido, porque as mulheres indígenas, elas têm um silenciamento cultural, né? Elas falam muito pouco, falam muito baixo, né, que foi observado por todos durante o julgamento lá, o júri. Então a gente viu a necessidade de ter uma mulher indígena como intérprete para que houvesse segurança, mas a dificuldade maior que pôde ser observada é que muitas palavras utilizadas para fazer as perguntas para as mulheres indígenas, elas eram difíceis. Né, não tem tradução para a língua indígena, né? Por exemplo, assim, falar em réu, essa palavra não existe dentro da língua indígena, não tem tradução, tem muitas palavras que a gente nunca precisou durante a nossa forma cultural de viver, de algumas palavras, né? Do próprio estupro, não existe a palavra para definir o ato, né? Então, a representatividade da Roselaine, ela foi construída, né? Durante a primeira coleta de depoimento das meninas, a gente tem que levar uma formação cronológica em conta. Se tinha menina de 17 anos, quantos anos elas tinham no ano do fato? Né? Elas eram meninas, elas enxergavam o acusado de um outro patamar, um outro panorama. Assim, elas tinham uma imagem dele. Mais jovem, mais forte, maior, mais alto, né? Elas tinham um olhar diferente do que elas tiveram no dia do julgamento, né? E tanto é que várias delas disseram não era ele, porque quando elas tinham a memória
fotográfica da época, elas eram meninas 11, 12, 13, 14 anos. Então, elas, o depoimento que elas deram, talvez elas nem lembrassem o que elas tinham dito, né? Porque era como se fosse perguntar para uma criança hoje sobre um assassinato, sobre uma situação extrema de violência, que é um trauma muito grande, que hoje a gente, como adulto, a gente sabe que é trauma, que a gente carrega para a vida inteira. Aí fica aquele filme na cabeça, né? E as meninas indígenas se assustaram de ter todo aquele pessoal e ainda estar na presença do acusado. Que ele olhava, que todas nós que estávamos lá dentro víamos, que ele ria quando elas falavam algumas palavras erradas em português, né? As advogadas o tempo inteiro intimidando com as risadinhas, com aquele chimarrão que ia para lá e para cá e ia causando uma certa agonia. Então a presença da Roselaine foi para dizer, tá tudo bem. O que elas perguntarem, eu vou tentar fazer o meu melhor para vocês entenderem o que é. Só que teve algumas meninas que não utilizaram o trabalho da Roselaine. Foi mais voltado para a Júlia, né, que é a mãe da Daiane. E daí a Júlia, na sua angústia, no seu nervosismo, ela queria falar. Ela queria falar as poucas palavras em português que ela sabia dizer. Daí a gente passou a entender, não vai ajudar. Ajudou sim. E foi a filha dela que foi tirada. Ela nunca foi ouvida depois disso. Ela não conseguia se expressar. Ela teve 4 anos para se preparar para aquele dia. Aí, então, para nós, povos indígenas, a presença do intérprete, a partir daquele momento, tornava-se necessária. Ela era a voz que ia traduzir o que a justiça estava perguntando, né? O que as advogadas queriam impor. Era esse, que roupa que ele estava. Há 4 anos eu não sei nem o que eu comi, onde eu estava há 4 anos atrás. Isso que eu já era adulta na época. Imagine uma criança, né? Então, a violência sofrida do sistema, dizer para uma pessoa que não fala fluentemente aquela língua, que não entende aquelas palavras difíceis, ela foi muito grande também. Então, foi amenizada através da intérprete. Pode não ter utilizado as palavras mais coerentes, mas era o que aproximava das testemunhas as perguntas dos advogados e da juíza, das promotoras, né? Então, para mim, como mulher indígena, me senti muito representada pela nossa intérprete, que a Télia teve a coragem de dizer, auxiliar naquele projeto de lei, né? Com as suas palavras, com a nossa história, com a nossa experiência, mas não foi citado. Tudo bem, Daiane foi. Daiane representa todas nós, sempre vai representar-nos, né, mulheres indígenas, movimentos não indígenas também. Mas a nossa esperança agora é que seja aprovada lá no Senado, né? É que vire lei. Por enquanto é um projeto que foi aprovado, mas a lei, ela precisa ser aprovada também. Nós saímos de Coronel Bicaco bastante sensibilizadas com o tema da intérprete, porque de fato tinha sido uma enorme de uma conquista, pois parecia que era a primeira vez que pelo menos um julgamento de feminicídio garantia que durante o julgamento pelo menos tivesse sido assegurada uma pessoa para fazer a interpretação no idioma da vítima e das testemunhas. E naquele momento, na Câmara dos Deputados, e nós saímos de lá com um compromisso, nós vamos tentar buscar colocar isso em lei, porque isso tem que ser assegurado em todo o processo, porque se tivesse sido assegurado em todo o processo, possivelmente nós não teríamos daríamos tanto espaço para aquelas dúvidas e pela forma jocosa e desrespeitosa com que a defesa
do réu. Que eram 3 mulheres. Eram, né? 3 mulheres que passaram todo o tempo tomando chimarrão durante o julgamento, rindo, se cotovelando, fazendo ironias, interrompendo falas. Tiveram uma postura que não correspondia àquela. A própria a tentativa de culpabilizar a Daiane pelo seu comportamento. Então, tudo aquilo que nós temos lutado ao longo de muitos anos, né, para que jamais uma vítima seja julgada pelo crime que levou à sua vida, a gente estava vendo que ali, né, houve uma tentativa de que isso pudesse acontecer, mas não aconteceu por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, porque a acusação nesse momento foi muito firme, muito forte e respondeu à altura. Em segundo lugar, porque havia uma intérprete indígena que dava a tradução exata daquilo que estava sendo falado. Mas nós saímos ali muito comprometidas com isso. E através de um diálogo, né, com o advogado que estava ali acompanhando, e na conversa muito boa que tivemos com a Roselaine, com todo o trabalho realizado, na leitura do trabalho feito para garantia disso pelas mulheres do GT Guarita, nós passamos a buscar, numa pesquisa na Câmara dos Deputados, se havia algum projeto de lei que tivesse esse conteúdo, e não existia. Mas, por força de toda essa luta aí, iluminando as coisas, estava entrando em regime de urgência naquela semana na Câmara dos Deputados um projeto de lei que estabelecia uma política de enfrentamento à violência contra mulheres indígenas da deputada Célia Chacriabá, que estava sendo relatado por outra deputada indígena, que é a deputada Juliana, lá de São Paulo. Nós entramos em contato com ela. Eu conversei com a deputada Maria do Rosário. A deputada Maria do Rosário de imediato entrou em contato com a relatora Juliana e sugeriu que no substitutivo que ela ia colocar e ela ia defender em plenário, que já ampliava, inclusive, a proposta da lei da Célia, da deputada Célia Chacriabá, que incluísse o tema de intérprete em todo o processo penal, incluindo no sistema de proteção às mulheres indígenas. E com isso foi aprovado. A Célia fez um discurso maravilhoso, a Regina fez um discurso, a Juliana fez um discurso maravilhoso, ambas remetendo à luta. Acho que é importante que a gente pegue os discursos, inclusive, porque elas remeteram à luta implementada pelas mulheres cangangue do GT, do território. Então, acho que foi uma vitória enorme que agora está no Senado. E nós vamos lutar para aprovar sem alteração, para não ter protelação, procrastinação, porque nós vimos que isso, o julgamento acabou iluminando um outro processo que estava correndo no âmbito das leis, mas é preciso entender o seguinte: alterar as leis tem sido fundamental em nosso país. Télia, mas é importante essa mudança nas leis? A mudança nas leis tem sido fundamental no Brasil. Nós temos uma tradição jurídica extremamente conservadora, né? Lembrando que de 1603 a 1830 vigiu aqui no Brasil uma espécie de um código de execução penal, que eram as ordenações filipinas, que davam aos homens o direito de castigar as suas mulheres até a morte para corrigir seus erros. Ou seja, um homem tinha o poder de definir se a sua mulher cometeu algum erro e ela poderia ser castigada. E mesmo que essa lei tenha sido revogada em 1830, ela deixou uma tradição jurídica.
que permitiu que, ao longo de mais de um século, a tese da defesa da honra fosse aceita nos tribunais brasileiros. A luta contra o feminicídio no Brasil, por exemplo, ela começa quando pela primeira vez, e isso foi em 1980, quando pela primeira vez essa lei que permitia, que aceitava a tese da defesa da honra, fosse questionada juridicamente pelo movimento de mulheres. Foi quando surgiu a luta Quem Ama Não Mata. Em 80. Em 1980, de 79 a 82. Foi o período em que essa luta foi implementada e que veio, então, Quem Ama Não Mata, e se conseguiu anular o resultado do julgamento da Ângela Diniz, que é aquele primeiro caso histórico que aconteceu na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro. Depois a Constituição brasileira, né, que vem em 89, é garantidora dos direitos humanos à vida das mulheres, mas só em 2015 é aprovada a lei do feminicídio. No entanto, a tese da defesa da honra só foi considerada como inaceitável nos tribunais pelo STF em 2022. Meu então, Deus, agora? Agora, então assim, até 2 anos atrás, um juiz, mesmo que não levando no final um advogado de defesa de um réu, mesmo não levando no final a melhor, porque existia a lei do feminicídio, tá? Que é uma qualificadora do homicídio, ele poderia sustentar num tribunal. Então, nós precisamos de leis, sim, que inovem o direito e que aceitem a realidade de que as mulheres existem. São seres humanos, plenos de direito. E o primeiro direito, segundo a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, é o direito à vida. Então, essas teses são inaceitáveis e qualquer avanço legal que vá no sentido de garantir a prevenção à violência, a proteção às mulheres e às meninas, a devida justiça e o respeito à sua memória, todas essas leis contribuem para a gente criar uma nova cultura jurídica e de direitos no Brasil. E essa cultura jurídica precisa virar uma cultura social, né? Precisa... E aí vem educação. Porque nós temos que mudar a cultura. Porque isso que nós temos hoje no Brasil resulta de uma cultura patriarcal que impregnou a primeira lei lá, que era das ordenações filipinas, para chegar até os dias de hoje com defesa da honra ou com posturas desrespeitosas com a própria memória das vítimas, como aconteceu lá no julgamento em Coronel Bicaco do caso da Yane. Regina, a gente já falou que esse julgamento foi um marco histórico, né, e que movimentou a questão das mulheres. E eu percebi que tem muitas jovens participando do GT. E isso é muito importante, né? Tu acredita que esse GT ele vai ter uma vida longa, ou seja, não tem mais volta? Acredito que não tenha mais volta, porque ele passou a ser uma peça na engrenagem de organização das mulheres indígenas do nosso território, né? Tanto é que já tem outros territórios interessados em como surgiu a nossa fala e tudo mais, para a gente estar indo nos territórios para falar sobre a formação do GT, né? Então, as meninas jovens, elas se inserem muito facilmente, sabe? Porque elas não têm outra... É um norteador, na verdade, é um formador de opiniões. O Guardiães da Terra, ele é um formador de mulheres de fortalecimento, de empoderamento, né? De se desprender das raízes de opressão, né? Então, para as mulheres indígenas hoje,
nós somos as amigas, né? Que podem estar contando, não importa a hora, nós não temos nenhum fim lucrativo, nós não temos nenhuma estabilidade financeira, tudo doação, até eles sabem muito bem, o Levante tem essa convicção de que nós não temos nenhuma forma de garantir dinheiro, lucratividade para ninguém, o único lucro é futuro, que é o fortalecimento de todas nós, né? E o nosso enriquecimento de informações e formação das mentes das mulheres, a mente livre, descolonização de moda, mulheres artesãs, mulheres estilistas, elas se determinam as suas funções, não somente artesãs de cestarias. Elas fazem vestuário. Hoje nós tivemos desfiles de moda, esse ano nós vamos ter o primeiro desfile das mulheres mães. Então já tem aquela descaracterização da mulher mais bonita ser a mulher jovem e sem filhos, né? Ser só ela. As mulheres mães vão demonstrar através de um desfile de moda a beleza da mãe e do filho, sabe? Descaracterizando, se desprendendo, mostrando a desenvoltura das mulheres artesãs que já estão trazendo outros materiais para as confecções dos seus próprios artesanatos, que não seja ou só tirado da natureza, porque depois de 2022, depois de uma queimada de 23 hectares da nossa mata nativa, houve uma dificuldade maior de encontrar materiais para a confecção dos artesanatos. Então as mulheres tiveram que se submeter a outras técnicas, a outras metodologias de confecção dos artesanatos, que foi o aprimoramento de outras formas de artesanato, que não fosse só a cestaria, os chapéus, né, as peneiras, os potes. Então hoje nós já temos outras visões de troca de experiências com outros territórios. As mulheres estão muito fortes. Tá vindo uma nova forma de geração de emprego, trazendo as nossas raízes culturais, né? Então, hoje até não tem como voltar atrás mais. É um resgate mesmo, né? É um resgate. É uma autodeterminação das mulheres indígenas. Muito lindo. Reflorestar as mentes e os corações, né? Exatamente. Regina, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito lindo conversar contigo e saber, né? Dessa organização e... Enfim, queremos estar aí junto com vocês também, divulgando, né, esse movimento tão bonito. Eu que agradeço, Kátia, a Télia e a Gabi também, a Fabi está aí junto, e dizer sempre, quando uma mulher indígena decide desistir, se desraizar de alguns preconceitos, de algumas formas de opressão, ela sai, ela voa. Ela é como o vento, ela pode destruir, mas ela pode construir, reflorestar através do movimento do vento as novas sementes futuras. Porque não é só a árvore que derruba no chão a semente que vai frutificar, é o vento que vai levar para outros terrenos. E é isso que nós estamos fazendo, levando informações, trazendo formação e equipando as mulheres, os homens, as lideranças, os profissionais de saúde e de educação, de que nós podemos, sim, trazer um futuro ancestral. O futuro é ancestral por causa que ele tem a raiz lá no fundo. É por isso que a gente tem cicatriz no umbigo, para a gente saber que a gente veio de alguma coisa e teve que se desligar. Mas a cicatriz não sai, porque ela é vital. Então nós precisamos lutar por nós e pelos que virão, pelas mulheres que sofreram violência, pelas que sofrem violência e pelas que sofrerão, porque nós não podemos garantir que a violência não vai mais existir, mas nós podemos garantir que nós lutaremos contra os violentadores. E isso é fato. Que temam que os homens comecem a respeitar por bem ou por mal, por opção ou por uma opressão contra eles, porque nós estamos cuidando, nós estamos de olhos, nós estamos vigiantes e vigilantes sobre os corpos de todas nós. E muito obrigada pelo espaço e espero vocês em maio, pessoal. Obrigada, Regina. Télia, muito obrigada. Tua participação mais uma vez aqui com a gente, né? No podcast. Tô ficando da casa. Vou te chamar para comentarista, né? Pode convidar. E vocês não esqueçam de curtir, compartilhar nosso podcast, deixar seus comentários também. Também quero aproveitar para convidar para apoiar o nosso jornalismo, apoiar essa comunicação popular
que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também lembrando que essa semana a programação do Cine Bancários, que fica aqui na sede do Cine Bancários, na Rua da Ladeira, no centro da cidade, tá imperdível. Entrou em cartaz nesta quinta-feira, dia 6, o vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Então, se você ainda não assistiu, venha assistir Ainda Estou Aqui. A preço popular, o prestigiado filme do Walter Salles, que traz no elenco Fernanda Torres e Selton Mello, pode ser conferido até o dia 12 de março, sempre às 19 horas. E terá ainda uma sessão especial no dia 11 de março com entrada gratuita. A atividade celebra o mês da mulher e será seguida de debate com Manuela Dávila, Suzana Lisboa e Ana Luísa Azevedo. Os ingressos podem ser retirados direto na bilheteria 1 hora antes da exibição do filme, às 19 horas, e é mediante lotação da sala, então te agiliza. A programação completa você pode conferir no site do Brasil de Fato RS, que também fazer aqui o nosso merchandise. Estamos com um site novo, totalmente reformulado, do Brasil de Fato Nacional, Brasil de Fato dos Estados, né? Tá muito bacana, entra lá para conhecer o nosso portal brasildefato.com.br/RS. Lembrando também que se tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bnfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.